Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e as transformações que moldam o futuro dos negócios. Nossa convidada de hoje conecta inovação, tecnologia e agronegócio para transformar decisões em impacto real no campo. Roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou junto com a minha grande amiga e diretora de marketing da Performa IT, Ana Marim, para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. Este programa é um oferecimento da HP Enterprise. Valeu, Léo. E hoje a gente recebe Mirela Lisboa, a Mi. Ela é Head de Agro Start da BASF Soluções para Agricultura. Mi, seja muito bem-vinda ao Performa que Pode na CBN. Que honra! Muito bom, estou super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos bater um papo bom hoje. Vamos lá. Mi, eu queria começar te perguntando rapidamente, né? Você tem hoje um cargo super legal, né, na BASF, que é uma empresa que eu admiro demais desde sempre. Você está numa área que, bom, a gente sabe a importância do agronegócio para nossa economia, né, para a economia do Brasil como um todo, e ao mesmo que é um setor super tradicional, e você está na área de inovação. Então, para mim essa dualidade é maravilhosa sobre um negócio que precisa de muita constância e também tem que ter espaço para inovação. Como que a BASF e você coordenam essa dualidade de entrega constante de resultado e inovação dentro do dia a dia? Léo, acho que começando, você citou dois dos pontos pelos quais eu topei o desafio de liderar um ecossistema de inovação para o agronegócio na BASF, que é exatamente unir o melhor que tem de inovação e tecnologia para resolver os grandes problemas que a gente vive na sociedade e que muitos deles, obviamente, passam por ter a tecnologia como uma das melhores formas de solução desses problemas. E a BASF, como você bem trouxe, né, é uma empresa assim, que tem uma estratégia muito forte de levar soluções completas para o cliente. Nós estamos na divisão de agronegócio, então o nosso cliente é o agricultor, é o produtor rural. É quem, de fato, é responsável pela produção dos alimentos que vão para as nossas mesas, que vão para as nossas roupas e que vão para o segmento de energia, ou seja, a base do nosso dia a dia na sociedade. E a BASF entendeu que a estratégia digital ela é super importante para trazer eficiência e para trazer segurança no agro. E com esse posicionamento de ser uma parceira do cliente, uma parceira do produtor rural, a estratégia digital está muito conectada também com a oportunidade que a gente tem de democratizar o acesso à tecnologia no campo. E por isso criamos o AgroStart há 10 anos atrás, que é uma plataforma de inovação, que vive exatamente esse dilema que você trouxe entre como que uma plataforma de inovação ajuda a empresa a entregar o resultado financeiro do curto prazo, porque todos nós precisamos pagar as contas e os boletos chegam e para as empresas também chegam, mas ao mesmo tempo preparar o futuro da sociedade, levando tecnologia para o campo, ajudando os nossos agricultores a serem cada vez mais eficientes e também as nossas operações. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente também está falando de como que a cadeia da indústria que está na cidade, no campo, se conecta com o agricultor, levando cada vez mais agilidade para que, de fato, a gente consiga continuar sendo competitivo, dado que o agronegócio é não só o mais relevante segmento para o Brasil, mas o agronegócio brasileiro é extremamente importante para o mundo. Para o mundo, exatamente. E a gente entendeu que a melhor forma de lidar com essa pressão entre como que entrega o resultado hoje, mas eu penso no amanhã, foi criando uma célula de inovação que tem autonomia e que está 100% dedicada a, de fato, a pensar nesse futuro e a provocar a organização. É por isso que o AgroStart existe. Pô, sensacional. E Mi, nesse contexto, o que você diria que é o maior gargalo que vocês estão enfrentando ou já enfrentaram? É tecnologia, é conexão? Porque quando você fala em agro, eu vou longe naquelas fazendas enormes, com pouca infraestrutura tecnológica. Isso é um viés? Isso acontece mesmo? Ou são as pessoas no final do dia que é um gargalo? Eu diria que a gente vive os dois desafios. O desafio de infraestrutura,
talvez tenha sido o primeiro desde quando tecnologia virou necessidade, né, ou virou uma palavra muito falada no agro. Infraestrutura sempre foi um desafio. Seja infraestrutura de dados, infraestrutura de suporte no campo, né, para que a tecnologia realmente chegue. Vem a infraestrutura de conectividade. Mas eu diria que depois da IA generativa, o tema infraestrutura ficou mais relevante ainda e é um desafio maior ainda. Porque a gente sempre falou muito que as tecnologias elas têm que funcionar offline. E, de fato, as startups, né, e a própria BASF com seu portfólio de soluções digitais continua pensando em como desenvolver tecnologias que consigam rodar no modo offline no campo e nos lugares que tenham conexão, esses dados carregam e trazem o resultado ou a resposta, né, que o produtor precisa. Por outro lado, cada vez mais velocidade no acesso ao dado e à informação para tomada de decisão é cada vez mais importante. Então, hoje, eu sou uma das que falo, gente, a gente não pode mais simplesmente admitir que tem que ser no offline. Como que a gente, de fato, conecta o campo em todo o seu potencial para que a gente tenha essa velocidade de acesso aos dados que a tecnologia traz. Pessoas também. E aí eu falo menos sobre perfis, né, e lideranças ou agricultores abertos à tecnologia, porque hoje eu não vejo mais a resistência à adoção. Ó, que legal! O que eu vejo muito, de acordo com você. e aí vocês devem entender o que eu estou falando agora, que é, da mesma forma que para a gente colocar qualquer centavo do nosso orçamento em um projeto ou iniciativa, a gente quer ter claro ou uma premissa do quanto que isso vai trazer de retorno, o agricultor é igual. Sim. Então, ele não vai colocar um dinheiro numa tecnologia que não tem uma clareza de qual é o benefício financeiro de aumento de produtividade, de eficiência na operação. E que, basicamente, a gente fala que é você colocar no seu slide de resultado o número de sacas a mais de produção que ele vai ter no final da safra. Boa. Tendo isso muito claro, hoje, o agricultor ele já é aberto a testar novas tecnologias e a entender o que aquilo traz de impacto. Eu digo que é mais, quando a gente fala o tema de pessoas, de fato, é mais mão de obra preparada e capacitada para operar a tecnologia no campo e para extrair o melhor dela. Até porque a gente sabe que isso depende de uma cadeia, né? Desde quando a gente forma os nossos estudantes até mostrar o quanto que o agro é um caminho para a tecnologia, porque no final do dia essa conexão entre tecnologia e agronegócio ela pode não parecer tão óbvia de início, e aí com isso de fato ter estrutura, acesso e desenvolvimento de pessoas preparadas para operar tantas tecnologias e palavrinhas que existem hoje, que estão aí espalhadas pelo campo para que a coisa aconteça. Então, eu diria que, de fato, os dois continuam sendo desafios que a gente vive para a coisa acontecer. A parte de infraestrutura, eu tenho a percepção que ela cada vez menos vai ser um empecilho, né? Sem dúvida. A gente tem uma evolução muito grande da internet via satélite, isso já é realidade em um monte de fazendas. Exato. Antes disso, realmente era um problema, a gente dependia de infraestrutura de rádio, era extremamente precário, então a fazenda tinha que arcar com uma instalação de fibra ótica imensa, que trazia um custo que às vezes era proibitivo, dependendo do porte da fazenda, mas agora, com a popularização da internet via satélite, isso tende a minimizar. Agora, um ponto que você trouxe, que é realmente, quando eu falo de infraestrutura, pensando assim, em suporte avançado no campo, e quando eu falo de treinamento de pessoas que já são extremamente especializadas no que elas fazem, né? A gente estava conversando recentemente com um executivo que também atua no setor, no agro e também com tecnologia. A gente estava comentando, um motorista de colheitadeira tem um salário... Sim. Que tem muita gente com curso superior morando na cidade que não tem. Perfeito. Passa por treinamentos constantes, mas não usa tecnologia. E tem dados que mostram que, por exemplo, em colheitadeiras ou em outros equipamentos agrícolas, você não chega nem a 30% de uso de todo o potencial que hoje esses equipamentos chegam a ter. Tem para te entregar. Exato. Então, no final, você tem a tecnologia embarcada, mas você não tem o preparo para isso. Exato. E tem um outro ponto que agora me veio em mente, você trazendo essa reflexão, que é a integração também das plataformas. Hoje é um grande desafio. Eu tive a oportunidade de entrevistar um cliente nosso que ele pegou um papel
E ele fez assim, olha aqui, eu tenho 10 senhas e 10 logins para entrar em 10 plataformas diferentes, para consumir todos os dados ou informações das tecnologias que eu tenho embarcadas aqui na minha lavoura. Então, a gente hoje tem uma série... de entrada. Total, é uma barreira. A gente tem muitos modelos, a gente tem muitas plataformas. Então, quanto mais, né, a gente fala dos agentes do ecossistema, principalmente as startups, as empresas de tecnologia, entenderem que a integração é o princípio do sucesso, Sim. que é facilitar a entrada ou a adoção, melhor para que você consiga também reter e ter o seu cliente não só fazendo a compra, mas a recompra e por aí vai. Então, integração tecnológica também é um desafio super importante hoje em dia. Muito bom ponto. Ô, Mi, você diria que transformar o agro é mais complexo que outros setores? Olha, eu vou dizer que sim. E eu acho que é olhando pelo copo meio cheio para trazer um senso de responsabilidade com relação à importância de entender o que é essa transformação no agronegócio, especialmente no Brasil. O Brasil, que é um país que tem dimensão continental, Sim. que tem a maior capacidade produtiva possível, em termos de número de safras e tudo mais, diversidade de culturas, porque de norte a sul a gente produz as principais commodities, a gente produz em climas diferentes, a gente produz em tamanhos diferentes de fazenda, pequenas, médias e grandes. Então, é complexo. E, portanto, é preciso, de fato, entender o que é base para a transformação tecnológica no agro e que funciona para todo mundo. E eu acho que os desafios que a gente já citou aqui estão dentro desse cluster. E o que não é base e é único para todo mundo, que é aquele olhar customizado. E aí eu sempre falo que é por isso que eu acho que ainda não temos cases de unicórnios no agro, com startups que estão desenvolvendo soluções agronômicas, porque não é tão simples você provar valor e você escalar o seu negócio quanto em outros segmentos, onde você consegue ter uma escala, uma adoção de clientes e um resultado muito mais rápido e com uma alavancagem muito maior. E eu tenho uma hipótese para isso, Tami. Não é um setor em que eu sou especialista, apesar de ler bastante sobre o assunto porque me interessa, mas a impressão que eu tenho é que o agro, principalmente o agro brasileiro, ele é tão avançado em termos de tecnologia e de já fazer um excelente uso do que eu tenho disponível desde o momento do plantio até a colheita, que você desenvolver algo hoje, principalmente nesse conceito de startup, que você está fora do ambiente, você ter uma sacada que vai aumentar tão exponencialmente uma produção ao ponto dessa empresa gerar um valor bilionário que a transforme no unicórnio. É uma hipótese. É óbvio que mais cedo ou mais tarde vai surgir uma startup bilionária nesse mercado. Talvez com manipulação genética, alguma coisa. Perfeito. Eu acredito mais nessa área do que uma tecnologia tradicional. Alguém vai bolar um sensor que na hora que eu colocar no solo... Cara, a gente já monitora tudo do solo. Exatamente. A gente já sem dúvidas. A gente já tem curva de tendência de minerais para saber lá dentro dos NPKs o que eu preciso alimentar o solo. Então eu tenho essa percepção, sabe, Ana, que eu é tô difícil. achando que você é agricultor e não me falou. Não é isso. Olha, ele tá preparado, viu? Porque é um assunto que realmente me interessa, de verdade. Eu acho o nosso agro, eu sou muito fã do agro por isso, pelo o tanto de tecnologia embarcada que já tem lá. E eu acho que aí tem um ponto importante para as startups também, que é como criar um modelo de negócio que se diferencie mais do que a própria tecnologia. Por isso que estratégia, conexão com grandes empresas, acesso ao mercado, muitas vezes são despriorizados numa estratégia de uma startup e eu pouco vejo startups boas que morrem por conta da tecnologia. Eu vejo elas morrem por conta da falta de maturidade estratégica para entender qual o melhor formato de levar o produto para o campo. Isso é importante. Muito bom ponto. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma pausa rápida, mas segura aí que o papo continua logo depois do intervalo. Valeu! Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta ao Performa que Pode na CBN Campinas com Mirela Lisboa. Ela é head do AgroStart da BASF Soluções para Agricultura. Mi, eu tenho uma pergunta para te fazer que
talvez venha muito de um viés de que parece que o agro está atrasado, mas pelo que vocês trouxeram aqui no primeiro bloco, pô, tá muito avançado, né? Como que a gente pode construir uma nova visão disso? Eu acredito muito nessa construção em ecossistema. E não à toa o AgroStart, que é o programa que a gente tem na base de inovação, adotou uma estratégia que, para mim, é vencedora. Ao invés de a gente olhar para a tecnologia querendo desenvolver todo tipo de solução proprietária, vamos entender quem está fazendo bem, quem está desenvolvendo bem no campo, qual é a tecnologia necessária e vamos colar junto, criar um modelo que gere valor para todo mundo que está fazendo parte dele e, principalmente, resolver o problema de quem está vivendo essa dor o dia a dia, todos os dias, que é o agricultor. Olha que legal. Então, eu acho que essa visão do atraso, para mim, a gente combate ela com essa visão de colaboração em ecossistema. E, portanto, por isso que é cada vez mais importante a cadeia se unir. A gente tem alguns segmentos, o próprio segmento bancário, ele tem vários exemplos disso. A gente tem muitas inovações no segmento financeiro que vieram do esforço coletivo de instituições financeiras diferentes, entendendo a necessidade de resolver aquele problema, porque uma hora aquilo ia virar uma dor para todo mundo. E não à toa, o Brasil hoje, por exemplo, perante o ecossistema de inovação europeu, ele é visto como protagonista em inovação financeira. Né? Em todas as últimas evoluções que a gente teve em meios de pagamento, pagamentos digitais, o próprio Pix. Então, a gente tem uma série de inovações que são benchmark lá fora, que se fala sobre isso. E no agro, eu vou voltar no teu ponto. Quando você falou a densidade de startups que a gente tem no Brasil. Vão ter números um pouco maiores, menores, mas tem relatórios que mostram que a gente está chegando a quase 3 mil agtechs no Brasil. Esse é um número que ele prova que não tem atraso. Tem muita inovação, tem muita coerência entre quais são os problemas que a gente tem no campo e o que a gente precisa desenvolver de tecnologia, mas não é fácil. Como eu vou voltar naquele ponto que a gente comentou antes, não é fácil escalar. O Brasil ele virou, né, um polo geográfico de atração de investimentos do ambiente de venture capital. Então, tem muito dinheiro, teve muito dinheiro disponível nos últimos anos, ali, 22, 23 de venture capital. Só que as startups elas não podem viver do dinheiro do venture capital, porque senão elas queimam caixa muito rápido se elas não têm cliente. E eu estou vendo alguns movimentos acontecendo nesse sentido. Boas startups que estão com muita dificuldade de operação porque não conseguem cliente, começa a queimar crédito e chega uma hora que esse dinheiro acaba, elas começam a abrir novas rodadas. Então, a importância de uma grande empresa, como a gente está fazendo na BASF, entender quais são as startups preparadas para levar a tecnologia para o campo, ou que têm uma boa ideia, mas ainda não estão preparadas, e usar da relação com a empresa como um cliente anjo para amadurecer produto, para amadurecer modelo de negócio, isso evita que a gente tenha mais casos de mortalidade de agtechs que vão, obviamente, quando você perde uma boa startup que tem tecnologia, você atrasa o desenvolvimento tecnológico e a adoção no campo. Então, acho que a gente combate o atraso e acelera a evolução a partir dessa atuação em rede. E eu acho que as grandes empresas têm estrutura, acesso a mercado, dinheiro para investir, e as startups têm a celeridade, a velocidade para desenvolver tecnologia e para entender, de fato, o que vai entregar valor no campo. Mi, e tem um outro ponto que as grandes empresas levam para as pequenas empresas, e eu tô te falando isso porque foi algo que eu vivi na pele e dou graças a Deus por isso, pelo fato, eu criei uma empresa que nasceu pequena, com 2 pessoas, né, e o meu primeiro cliente foi uma grande multinacional francesa. Eles me trouxeram governança. Eu não tinha governança, eu era uma empresa de 2 pessoas preocupado com amanhã. Então, tudo bem que não era, na época que a gente fundou a Performa, nem existia muito esse conceito de startup, né? Então, era só uma pequena... Uma pequena empresa que usa a tecnologia para resolver problemas. Uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa de desenvolvimento de software. Mas que os questionamentos que vinham do cliente, né? Que às vezes, por vezes eu ficava irritado, com raiva, até porque era novo e etc. No final, quando eu entendi, a vontade era poder voltar no tempo e cada vez que eu recebesse um conselho daquele, em vez de eu ficar bravo, ir lá e dar um beijo no cara. Entendeu? Porque do tipo assim, cara, você não sabe o bem que você tá me fazendo sem eu receber. Evoluiu. Governança é algo que a gente vê como controle. Sim. E não deixa de ser, mas com esse monte de cabelo branco que eu acumulei ao longo do tempo,
eu vejo governança como alguém preocupado com o meu futuro, Sim. com a minha sobrevivência. Eu ouvi isso de um cliente. Tipo, cara, se você quebrar, você vai me gerar um baita de um problema. Porque eu tenho algumas operações apoiadas em você que eu não posso ficar sem. Nossa, não me fala nisso. Exato. Eu durmo e acordo pensando nisso todo dia com as relações que a gente tem com as startups. Menina, É um tema então, importante. por isso que quando uma empresa como a BASF se dispõe a ter um hub de inovação, é óbvio que isso tem que ter um viés financeiro. Sim. Cara, isso tem que dar lucro. Exato. Aliás, o que eu, Léo, particularmente acredito como inovação é algo que, no final do dia, deixa dinheiro no caixa. Eu falo no final do dia, mas eu tô... Óbvio que vai ter períodos em que a gente vai investir mais e tal. Mas a soma desse jogo não pode ser zero. Tem que gerar nota fiscal. Isso. A soma desse jogo não pode ser zero. Agora, as empresas têm a boa ideia. Sim. E a empresa grande tem todo o restante do caminho. E esse conceito que você falou de cliente anjo, isso pra mim muda o jogo. Não, melhor do que você investir. Sim, Feedback constante, né? E eu acho que prepara melhor para o investimento. O AgroStart não é um veículo de Venture Capital, mas a BASF tem um CVC, BASF Venture Capital. E o que a gente aprendeu estudando bons exemplos do mundo também, né, de outros países, de outros segmentos no Brasil, é que o cliente anjo, o venture building, que a gente chama também, né? Que é quando você começa a estruturar a sua ideia dentro de casa, mas você desenvolve o produto ou o negócio em parceria com alguma startup, ele evita riscos e aumenta o apetite do CVC para o investimento, porque o CVC olha para aquela startup como uma startup que já testou a tecnologia dentro da sua empresa, que já provou que alguém tem apetite no mercado para comprar aquela tecnologia e, portanto, faz sentido, por alinhamento estratégico, fazer o investimento. E aí, olhando para o AgroStart especificamente, a gente entendeu que essa célula precisa ser também a célula que vai remover os obstáculos que toda grande empresa tem para se relacionar com uma startup. Então, nós atuamos na fronteira entre ter a camisa da startup e entender por que ela está pedindo ou passando por aquilo, e ter a camisa da corporação para também dizer para a startup o que você aprendeu. Olha, se você não mudar isso, ou se no nosso NDA, no nosso contrato, não tiver esses e esses critérios, vai ser muito difícil você fazer negócios com a empresa como a BASF. Então, a gente tem soluções que a gente testa na BASF, que muitas vezes, essencialmente, a BASF não é o ICP da startup. Ou seja, nós, como corporação, não somos o cliente ideal para aquela startup. Porque talvez o cliente ideal dela está no meio da cadeia. É o meu parceiro de distribuição. Mas a gente precisa desse tipo de solução. Então, uma startup vê na BASF esse vetor de amadurecimento do seu modelo de governança, modelo comercial e de plataforma tecnológica. E, com isso, a gente entende que depois que a gente consegue realizar a POC e chegar no resultado do projeto, a gente também tem mais confiança para levar essa solução da startup para o nosso parceiro. Porque senão eu vou chegar no parceiro e eu vou dizer, olha, essa startup é legal, tá, mas você testou? Você sabe o que deu de resultado? Não. Então, qual que é o ROI que todo trouxe, mundo né? ganha, Esse entendeu? modelo ele é muito bom para todo mundo, porque elimina risco, ajuda Exatamente. a startup a definir o produto ideal mais rápido. Enfim, a gente tem uma série de vantagens envolvidas nisso. Muito bom. Aliás, BASF aumenta a minha admiração, que já era gigante pela empresa, ouvindo algo assim. E eu vou te falar só uma coisa engraçada, porque a gente às vezes está tão dentro do modelo que a gente não consegue enxergar os benefícios dele de fato, por mais que a gente acredite no que a gente faça. E a gente rodou uma pesquisa de satisfação com as startups que fazem parte da nossa comunidade, e eu fiquei muito surpresa com o quão promotoras elas foram. E só aí eu consegui entender a importância desse papel e, na verdade, ainda o quanto que ele é escasso no mercado. Porque as relações de inovação aberta ainda estão muito baseadas no modelo fornecedor-cliente ou venture capital. O meio termo entre as duas coisas, para que essas duas alavancas deem resultados, muitas vezes são negligenciados. Para mim, você mudou o jogo quando você usou o termo cliente anjo. É isso. Para mim, ali parece uma questão puramente semântica, mas não é, ela está mudando o jogo nesse caso. Ô, Mi, você já, obviamente, esteve em contato com muitas startups, mas também com muitos produtores, porque você precisa ouvir os problemas e tal. A tua percepção, sei que não tem certo e errado, eu tô mais querendo entender mesmo a tua percepção, a percepção das pessoas que convivem com você.
Onde a tecnologia mais ajuda o produtor hoje? Você acha que é em previsão, em aumento de eficiência, em redução de risco, em acesso a mercados, enfim? Onde você acha que a tecnologia pode colar mais no produtor? Redução de riscos, antecipação de informação para tomada de decisão, sem dúvidas. E tem um ponto importante que, principalmente com a IA, vem, que é a redução do retrabalho. Uau! Porque quando a gente fala de lavoura, de campo, a gente não fala de um equipamento que você liga e desliga. É 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Imagina você ter um assistente navegando na tua lavoura esse tempo todo. Sem tecnologia, isso é impossível. Então, obviamente que o trabalho humano, ele demanda um retrabalho, ele demanda muitas horas para você ter acesso a alguma informação, a alguma percepção. Então, hoje, tecnologia para mim no campo é, de fato, ajudar o produtor a tomar melhores decisões de forma mais rápida, com dados reais da lavoura e não com dados gerais. E aí eu gosto sempre de trazer exemplo para mostrar que a gente não está falando de futuro, isso já acontece. Na BASF a gente tem também o Charvio, que é a nossa plataforma global de agricultura digital. E o Charvio tem uma série de tecnologias embarcadas que se propõem exatamente a resolver este tipo de desafio. E eu gosto de uma mesmo, que é o timing de aplicação. O timing de aplicação usa inteligência artificial para calcular o melhor momento de aplicar fungicidas. E tem uma precisão agronômica de 99%. Então, imagina um agricultor tomar a decisão desse melhor momento da lavoura dele inteira se ele não tivesse tecnologia na mão. É impossível. Impossível. E redução também de insumos. Então, a gente tem algumas tecnologias, tem uma tecnologia específica em Charvio que ajuda a calcular a quantidade de insumos que é possível ser aplicado. E aí tem um ponto que é super importante, sustentabilidade, que para mim é onde a tecnologia ajuda bastante no campo também, para finalizar esse ponto. Todo mundo sabe que a aplicação de defensivos agrícolas utiliza uma quantidade muito grande de água. Quando você tem uma tecnologia que te ajuda a mensurar exatamente quanto você precisa aplicar, você reduz o seu consumo, o seu uso de água para a aplicação de fato. Então, a gente já tem números aí que mostram que com a tecnologia de Charvio, a gente reduz 36 mil litros de água a cada 1.000 hectares. Olha o impacto ambiental da tecnologia no campo. Para além de produtividade, de redução de riscos, de retrabalho, também impacto ambiental. Muito bom. Mi, impressionante, o papo bom assim, flui muito rápido. A gente já está chegando ao final do episódio aqui na CBN. Eu queria te fazer uma pergunta, aí não com o viés BASF. Eu quero saber da Mirella. O que é inovação para Mirella? Pergunta de milhões, mas eu sempre repito essa frase muito simples, que inovação é resolver problemas que melhoram a qualidade de vida e garantem o futuro da nossa sociedade. E isso não tem a ver com criar coisas novas necessariamente, mas usar todo o potencial criativo que o ser humano tem, porque a gente tem potencial criativo, todo mundo tem, para de fato resolver esses problemas e gerar nota fiscal. É isso. Excelente. Brincadeira. Excelente. Mi, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou um pouquinho de sustentabilidade, né? E vamos lá. Quando que sustentabilidade deixa de ser uma obrigação, né? E vira uma vantagem competitiva real para os produtores? Quando ela também vira dinheiro no bolso. Então, eu acho que é interessante a gente esclarecer isso, porque o âmbito da obrigação tem muito a ver com o âmbito hoje, obviamente, das premissas que a sociedade traz, ou que cobra, especialmente quando a gente olha para os produtos que a gente consome. Hoje em dia tem uma preocupação muito maior em saber de onde vem, como vem, quais são as práticas por trás. Né? Ou a obrigação porque os critérios de impacto ambiental são avaliados na hora de uma concessão de crédito com uma instituição financeira. Hoje já são, né, critérios observados para ter mais ou menos crédito. Quando ela vem para a consciência da importância da prática ambiental, vem também por conta do resultado financeiro que a prática sustentável traz. Eu acabei de citar o exemplo da redução de insumos, redução de água. Tudo isso tem a ver com eficiência operacional. E também com a produtividade no final do ciclo, porque um dos grandes desafios que a gente vive hoje o desafio climático. Por mais que existam características de cada região, tem fenômenos que aconteceram nos últimos anos no Brasil que não estavam tão previstos assim, ou que não tinham histórico de intensidade, ou de chover muito em determinada época do ano, ou não chover. E por isso, quanto mais você tem um manejo adequado,
Aí a gente está falando de um outro critério, né? A gente fala que tecnologia é importante, mas o manejo adequado da sua lavoura, que é o correto uso dos insumos em quantidade, em horário, ao longo da safra, também são critérios de impacto ambiental que vão fazer a diferença para você produzir mais ou menos. Então, acho que hoje, os agricultores que de fato já têm consciência, e a gente sim tem um agro consciente no Brasil, cada vez mais adotando premissas de como reduzir o impacto ambiental das operações, isso está refletindo no final do dia em economia, em resultado financeiro para o agronegócio ser cada vez mais competitivo e continuar sendo, na verdade, né, para o brasileiro. Muito bom. Ô, Mi, e do que você tem acompanhado por aí, né? Como que tá a maturidade do mercado de carbono para os produtores, para as startups, para as empresas? Como é que você está vendo isso? Eu acho que ainda é um tema a ser explorado e, mais do que explorado, a ser entendido. Então não é uma realidade Não ainda. é uma realidade. Eu tenho exatamente Não é uma realidade. essa percepção. Sim. Tanto que, ultimamente, as pessoas até pararam de falar. Em 2020, final de 2024 e início de 2025, era tipo assim, acabou, é o próximo grande mercado. É o próximo grande mercado, E de repente o assunto deu uma esfriada, eu falei, o que será que está acontecendo? A BASF é uma empresa que tem muita cautela para explorar ou para falar sobre as inovações ou para, de fato, adotar modelos quando eles ainda estão em momentos de grande indefinição com relação ao como fazer e ao tipo de resultado que se obtém. E eu acho isso muito bom, porque a gente consegue entender um pouco que é natural que quando você vem com uma nova tecnologia, um novo negócio, um novo mercado, tem um hype, né? Quantos hypes já não tiveram? Então, quem sai na frente consegue testar, consegue entender de fato como que funciona bem esse mecanismo. Mas o mercado de carbono, ele é um mercado que está dentro de um ambiente extremamente regulado, com uma linguagem que não é simples de quem não entende, de quem não é do meio entender. Ufa, eu achei que eu era A o gente burro não do rolê. entende direito, na verdade. É verdade. Então, assim, como que você vai, de fato, ganhar força na cadeia? Isso demanda tempo, isso demanda responsabilidade, porque a gente está falando de dinheiro também. Sem dúvida. Né? E demanda também entender que, para alguns critérios específicos, por exemplo, o ROI, ele não vai acontecer em 5 anos, talvez nem em 10. Tem premissas de estudos, e a gente discute muito isso na BASF, que é em 20, 30. Mas não se tem ainda qual é, de fato, o ROI, ou o tempo, ou o resultado que vai se ter, e quais são as premissas para que esse mercado seja um mercado regulado e com práticas legais dentro dele, né? Que regem esse mercado de carbono. E que realmente tem um impacto E real. que realmente tem um pra impacto. todo mundo, exatamente. Né? Que não seja, de fato, só uma boa promessa de um PPT, de um PowerPoint, que no final vai gerar prejuízo. E eu sou muito pragmática nesse sentido. A gente tem que ser cauteloso antes de acreditar em grandes números, em grandes resultados, em grandes retornos de algo que ainda não tem uma massa crítica de dados para ser testado. Porque assim como qualquer novo negócio ou nova tecnologia, o modelo ele vai aprendendo, o mercado vai aprendendo. Quando eu vejo assim, nossa, você vai ter o retorno em 5 anos, eu falo, põe um pé atrás, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas vamos estudar e vamos entender. Melhor coisa, vamos entender como é que o mundo lá fora está fazendo isso? Acho que é um bom caminho. E falando desse gancho de aprender, o que a BASF aprendeu nesses 10 anos aí de Open Innovation com os erros? Você pode citar alguma coisa, algum case? Sem dúvidas. Eu acho que o primeiro grande aprendizado é que a gente, para toda inovação, novo produto, novo modelo de negócio, a gente precisa envolver o cliente desde o primeiro papo. Voice of Customer. Exatamente. Voz do consumidor. E parece que é simples, parece que é óbvio, mas no modelo de uma grande empresa, essa transformação na forma como gerar novos negócios e de desenvolver tecnologia, ela não é tão óbvia assim. E mesmo sabendo, evangelizando, tendo uma área de inovação, a gente, ao longo dos anos, foi entendendo que, para alguns projetos, a gente deveria não só ter já capturado essa visão do cliente desde o primeiro momento, mas ter voltado com o cliente ao longo desse desenvolvimento de projeto. Porque muitas vezes a gente tem ideias muito boas, a gente consegue desenvolver um protótipo muito bom, mas o mercado não está preparado ainda. A gente não está no nível de maturidade. Então, quando você envolve o cliente ao longo do processo, ou o seu usuário, né? Quando você está desenvolvendo algum produto que não vai necessariamente para o agricultor, mas vai para a cadeia intermediária que vai gerar valor para o agricultor.
O usuário tem que fazer parte da construção da metodologia de inovação em várias etapas, porque você minimiza risco de desenvolver algo que ninguém quer e no final não ter retorno. Então, acho que esse é um primeiro grande aprendizado. E o segundo grande aprendizado é transparência e colocar as cartas na mesa quando você está realizando projetos que têm outros parceiros envolvidos, principalmente startups. E eu sempre falo muito isso, eu coloco e eu peço. Então, quando a gente está falando de um projeto que é muito inovador, é diferente, eu falo, olha, eu acho que eu vou demorar uns 2 meses para te dar um retorno sobre o quanto que a gente está apto para investir nessa sua ideia, né? Quando eu estou conversando com um empreendedor. Mas eu também peço essa transparência do, olha, como que está seu momento financeiro? Você está crescendo, você está com alguma vulnerabilidade, tem risco de você encerrar as operações, porque eu posso ficar na mão. Sim. Então, no final, acho que transparência entre todos os envolvidos, desde o primeiro dia de conversa de algum projeto, também é muito importante. E são aprendizados que a gente tem ao longo dos anos aí para ter sucesso com a inovação. Ô, Bia, eu gostei tanto da sua resposta que a gente pode até extrapolar ela pelo seguinte, ó. Vamos. Qual área de qual empresa não se beneficia desses 2 pontos que você falou? Envolver o cliente e transparência. Não existe, né? Sim, sem dúvida. E eu acho, e vou, como eu vim da área técnica, eu vou me permitir essa crítica. Eu acho que boa parte desse apagão que existiu no início de envolver o cliente vem por causa da engenharia. Porque a gente, durante muito tempo, a brincadeira que a gente fazia em TI é o seguinte, TI é a única área da empresa que não tem cliente, né? Tem usuário. Né? Todo mundo fala que tem cliente. TI não, TI era o bonitão que tinha usuário. Né? E a gente achava que a gente sabia tudo que deveria ser construído. E eu construía e você ia usar. Ponto. E Exato. era bom. Não. E se você não aceito reclama, críticas. é porque você Isso. não sabe usar. Exatamente. Beleza. Você gosta mais do seu produto do que o próprio cliente, né? E aí o que acontecia? Você se apaixonava pelo produto Total, e não pela solução. Aliás, você muitas vezes nem sabia o que você estava resolvendo. Você tocou no ponto bom aí. E quando a gente ia na área e falava assim, não, cara, peraí. Aí, vamos supor, caía um projeto completamente diferente do que a gente estava acostumado a fazer, que a gente realmente não sabia, aí a gente tinha que ir na área. Exato. Cara, preciso ir lá conversar com a Ana, porque ela tá me pedindo um negócio de integração com máquina de raio-x. Eu trabalhava no hospital, né, como programador. Falando, pô, não entendo nada de máquina de raio-x. Aí eu tinha que ir conversar com a médica. Total. Aí, magicamente, saiu uma solução legal. Aí você falava, olha, que estranho. Mas isso é um aprendizado, porque, inclusive, no início desse processo de inovação, a gente... você fala assim, o dev vai a campo, ele vai lá no agricultor. Não tem budget, porque a área de TI não tem budget para fazer viagem. Não, mas isso não pode existir. Né? Então, um processo nosso de maturidade foi, inclusive, dizer... O deep dive, né, que é mergulhar no problema... tem que ser feito pela equipe de projeto. Então, o primeiro ponto que a gente faz hoje, que a gente entendeu ao longo dos anos, é qual é a equipe do projeto. A gente não começa um workshop, agenda de inovação, nada sem equipe do projeto. E essa equipe do projeto tem que ter um ponto focal de cada área. Então, a equipe do projeto que vai no campo fazer o entendimento da demanda. Mas no início desse processo do AgroStart, há 10 anos atrás, quando a cultura não estava ainda tão madura, a gente tomou uns escorregões aí de achar que era só a equipe de vendas ou de marketing que tinha que trazer os inputs ou os insights do usuário, né, do cliente. E aí depois a gente foi aprendendo que não, olha, a gente acelera o desenvolvimento e tem menos erros ou retrabalhos quando a equipe do projeto está toda imersa naquele contexto. Então, assim, é primeira linha de livro de inovação corporativa. É como que você define o escopo do teu projeto, o que você quer atingir com ele, KPIs muito claros. Isso. Cara, esse é outro tema, né? No início, obviamente, no início você quer ter densidade de projetos, testar muita coisa. Chega uma hora que a conta chega para a área de inovação também. Sim, sem dúvida. Então, KPIs claros e a equipe do projeto multidisciplinar e tendo pessoas de todas as partes. Quem vai desenvolver o produto, quem vai montar um modelo, quem vai vender, quem vai precificar, enfim. Tem que estar ali todo mundo realmente bem imerso no contexto, vestindo a camisa do cliente. E orientado a dados, né? Total. Porque todo mundo precisa entender e mastigar isso do KPI e das métricas, senão começa a se perder. Sem dúvidas. E inovação tem um monte de métrica, né? Então... Sim. Aliás, o que mais tem é métrica, porque o que aconteceu foi que chegou realmente um determinado momento que tinha tanta iniciativa
de inovação acontecendo dentro das empresas, que eu falo, cara, peraí, eu controlo todas as minhas áreas, menos a minha área de inovação, isso não pode ser assim. Né? E aí começaram a surgir várias métricas muito, muito eficientes para controle de produtos que estão nascendo, que estão escalando, que estão em maturidade, que estão em evolução tecnológica, enfim. Em cada estágio de maturidade de um produto digital, a gente tem como saber o que o futuro vai dizer pra gente. E com o tempo você entende que, na verdade, isso só ajuda o teu funil de inovação. Sem dúvida. Porque no início a gente achava que as métricas iam inflexibilizar, a gente não ia conseguir destravar a inovação. E hoje a gente consegue ver que a gente tem, inclusive, um fato interessante aqui. Eu estava fazendo a consolidação das minhas metas do ano passado. E eu falei, olha que legal, a gente tem metas muito claras para topo de funil, que é para ter densidade, atividade de inovação, metas muito claras para resultado também, para a saída desse funil. Então, com isso, a gente tem territórios onde eu consigo dizer, olha, aqui eu não tenho um ROI, porque aqui eu estou medindo o número de ideias, porque se eu não tiver uma máquina de inovação acontecendo, como que eu vou chegar no resultado? Então, na verdade, as métricas só ajudam nesse sentido. Mi, mudando de assunto um pouco, a gente até nos bastidores falou um pouquinho disso, né? Há um movimento, né, que a gente fala, a gente precisa de mais mulheres na liderança de tecnologia, de inovação. Eu já estou começando a duvidar disso, porque a gente entrevistou tantas mulheres brilhantes nos últimos tempos, que eu já estou falando, cara, a gente está precisando de homem na liderança. Mas não, eu sei que isso não é piadas à parte, né? Eu estou muito distante do agro, né? O agro, ele é majoritariamente masculino? O agro é um segmento majoritariamente masculino e eu acho que isso tem muito a ver com os segmentos mais tradicionais da nossa economia, que desde que o mundo é mundo, existem alguns segmentos que existem e que foram dominados por homens. O que eu vejo hoje, e aí eu acho que a gente tem que fazer recortes, é que existem empresas com movimentos intencionais de mudança. Que legal. E eu sempre falo dessa mudança intencional, porque se ela de fato não for intencional, você vai olhar só para o pipeline ou para o histórico que você não vai encontrar. A conversa que a gente Que foi o que a gente estava falando. Então, se a gente não tiver um recorte que diga assim, se eu quero provocar uma mudança, eu vou criar um meio para desenvolvimento, se eu não tenho ainda, por exemplo, uma mulher preparada de fato para assumir uma liderança, como que eu vou desenvolvê-la? Ela estando na posição ou ela indo para a posição? E no agro, curiosamente, em inovação e tecnologia, a gente tem muitas mulheres na liderança, nas empresas tradicionais. Falando. Quando a gente olha para as startups, é uma realidade ainda que não se reflete. Majoritariamente são formados por homens, os founders. Mas eu posso te dar... É um problema estrutural. É um problema estrutural. Por que, mas Fiquei curioso agora, falando sério. Então, tem pesquisas que mostram que tem questão de perfil, de que eu já vi pesquisas falando que o homem tem um perfil mais para risco, aberto a risco. E empreendedorismo é risco. Mas tem uma explicação por isso. No geral, quando vocês têm um filho, um homem e uma mulher, quais são os brinquedos que você dá para cada um? Quando uma menina sobe numa árvore, qual que é a atenção? Ai, filha, cuidado, você pode cair. Não sobe aí não, que aí é perigoso. E o menino? Duvido é isso mesmo. No galho de cima. Exatamente. É o contrário, é o desafio. Pula daí, que agora eu quero ver você pular. Por isso que é estrutural, Exato. né? Então. E no agronegócio ainda tem a questão da sucessão. O campo é majoritariamente masculino. Então, tem muitos empreendedores que são filhos de produtores, mas vão usar a tecnologia para resolver os problemas que viram no campo a vida inteira. Então, acho que é uma realidade a ser mudada. Mas quando a gente vem para as grandes empresas, eu consigo facilmente aqui elencar 10 colegas que estão em cadeiras de alta liderança. Vamos trazê-la para cá. Vamos trazer. Tá fácil aqui fazer essa ponte. A gente tem um grupo, né? Então, assim, eu não estou querendo dizer que tudo do agro. Tudo do agro. Tradings, empresas Muito de bom agroindústria, enfim, né? Todo segmento. Eu não estou dizendo que o problema está resolvido, mas eu acho que tem um cenário de evolução. Fizemos algo. Exatamente. Né? E eu acho que quando a gente amplia esse olhar para as empresas tradicionais de segmentos adjacentes, logística, alimentação, a gente tem começado a ver mulheres ocupando essas cadeiras. E, para mim, tem a responsabilidade também do uma sobe e puxa a outra, né? Então, assim, eu fiz um movimento intencional na minha área quando eu tive a oportunidade de trazer uma pessoa para trabalhar comigo como PMO dos projetos de inovação e eu intencionalmente falei, eu quero uma mulher. Então, eu abri portas para uma engenheira agrônoma, doutorado no agro, que queria fazer uma mudança de estilo de carreira e trabalhar com tecnologia e inovação e que no início eu não imaginava que poderia ser uma posição para ela, porque concorreria naturalmente com muitos homens que já estavam nessa trilha há algum tempo.
E eu quero uma mulher. E vamos desenvolvê-la e vamos prepará-la para o que a gente precisa que ela entregue. Então, eu acho que a melhor forma de você justificar a diversidade, independente do recorte, é performance. Agora, você tem que habilitar o caminho para que a performance aconteça. Ô, Mi, aconteceu uma coisa na performance, e de novo, pessoal, a gente comete erros, Sim, né? Não tem sem jeito, dúvida. né? E quando uma empresa começa a crescer, de novo, eu não estava olhando o RH. Sim. Eu vendi um projeto, o que eu precisava? De gente, né? A gente é uma empresa de serviço, principalmente no início de desenvolvimento de software. Então, o que foi acontecendo? Eu contratei o fulano. Quando eu precisava de alguém, fulano, vamos procurar. Eu procurava meus amigos, ele procurava os amigos dele. O que foi acontecendo? A empresa foi virando um grupo de amigos. Beleza. Já contei essa história algumas vezes. Um grupo de amigos é muito fácil de ser gerenciado. Muito fácil, porque é todo Sim. mundo amigo. Sim. Então, você pode ser grosso, você pode, às vezes, xingar um palavrão e do tipo... Isso há 16 anos atrás. olha exato. só. Faz Não, tempo, faz tempo. E ok, né? Tanto que eu falo, repito, eu prefiro muito mais a performance de hoje. Vocês ouvem eu falar essas coisas. De repente não deu mais, não tinha Sim. mais amigo. Os amigos acabaram, e agora? Secou a fonte. A gente vai precisar contratar alguém, e eu não era bom nisso. Então a Sim. gente tem um marco de divisão na empresa, nítido, que é contratamos alguém para cuidar do RH. Uma mulher. Beleza. E aí começaram a chegar pessoas diferentes na empresa. Aumentou um pouco a complexidade de gerenciamento. Tudo bem. Mi, você não tem ideia como mudou o contexto das nossas decisões. Sim. Porque a gente começou a ter outros pontos de vista. Para um grupo de Sem amigos, o que dúvidas. acontece? Todo mundo igual. Exato. Não Se tem espaço para discussão. Exato. Se você perguntar o que é aquilo ali, todo mundo vai falar. É uma parede cinza. Sim. Cara, vai ter alguém que... Chega alguém diferente, vai falar assim, aquilo ali é uma linha pontilhada negra. Perfeito. E no Aí você final fala, você tem essas perspectivas diferentes que promovem os debates, né? Então você chega numa solução melhor com o debate. Quando você tem todo mundo igual, você tem todo mundo com a mesma perspectiva, o mesmo histórico, o mesmo background. Cara, então... e aí, Mi, isso começou a destravar um monte de caminhos criativos dentro da performance. Hoje, a gente tem, a liderança de marketing é feminina, financeira é feminina, de RH é feminina, de design é feminina. E olha que no financeiro não é tão ainda não é tão comum. Não é né? tão Porque comum. quando você olha para o RH, é muito mais comum hoje, Marketing até... também. Exato, o marketing também, mas quando você olha, por exemplo, para o financeiro, não é tão comum. E no agro tem um outro aspecto que é interessante também, que é o fato que no início eu também fiquei um pouco assim, nossa, mas eu não sou engenheira agrônoma. Eu não tenho nada no agro, assim. Você é engenheira? Eu sou engenheira química. Tá. Mas, assim, meus pais não são produtores, eu não sou engenheira agrônoma, eu não tenho nenhum background de agro. E na época, o que me trouxe tranquilidade para ir foi justamente ver que tinham outras pessoas que também... Aliás, o meu diretor não é engenheiro agrônomo, ele é designer de formação. Então, o que eles começaram a olhar? Legal. Gente que sabe do agro, a gente tem muito. A gente precisa de pessoas que saibam de outras coisas para a gente levar a tecnologia e democratizar o acesso digital no campo. Então, eu tenho hoje uma diversidade, mas, por outro lado, eu tive essa visão de dizer, eu não sou engenheira agrônoma, então eu vou precisar de uma pessoa que entenda da doença, da cultura, da semente, para dialogar com as startups e entender tecnicamente se aquela solução é boa. E aí eu fui buscar uma mulher engenheira agrônoma que quisesse trabalhar com inovação. Então eu acho que quando você começa a ter esse olhar de o que me complementa, porque ninguém é bom em tudo. Eu não sou bom em tudo, ninguém é bom em tudo. Exato. Onde que é meu ponto fraco? Eu vou pegar pessoas que vão complementar meu ponto fraco. Seja diversidade racial, seja diversidade de gênero, sejam formações, né, acadêmicas dentro de segmentos mais tradicionais. E aí uma série de recortes aí que a gente poderia falar. Muito bom. Mi, tuas experiências pregressas, né, antes de você chegar na área de inovação. O que você viveu antes que você acha que mais contribuiu para o teu sucesso? Você tem uma carreira de sucesso, ponto. Nem citamos aqui que ela é uma rising star. Né? Que chique, hein? Eu não tenho nem roupa para entrevistar uma pessoa. Um perrengue chique. Né, cara? A gente Perrengue precisa contar chique. essa história aqui. O que você acha que aconteceu na tua formação do passado que mais contribuiu para o teu sucesso na área de inovação? Olha, eu digo muito assim, que eu sempre fui, desde criança, adolescente, muito pouco acomodada. Tá. Então, eu fui criada para experimentar muita coisa diferente. Eu fiz balé clássico, mas eu surfei, eu fiz natação, joguei tênis.
Eu estudei em 3 escolas diferentes, porque eu queria mudar. Então, assim, eu sempre gostei muito de ser dinâmica. Acho que um ambiente de inovação tem muito dinamismo. Você cresceu em que... Eu nasci em Salvador, Tá. morei no interior de São Paulo, em São Carlos, voltei para Salvador e depois vim para São Paulo há 10 anos atrás, em 2016, né? Para começar a minha jornada de trabalho depois que eu me formei. Legal. Então, minha vida sempre foi muito dinâmica. E aí, E eu sempre tive vontade de resolver coisas. Eu nunca gostei de pegar coisas prontas. Eu sempre fui uma troublemaker. Desde pequena, o brinquedo que a minha mãe... Você falou de brinquedo? O brinquedo que a minha mãe me deu foi uma casa de chaves, onde eu tinha que encaixar cada chave num lugar correto da fechadura. E vinha tudo bagunçado e eu tinha que acertar. Né? Então, eu gostava muito dessa parte de construir e resolver problemas. Inovação é isso, né? A gente falou, minha definição de inovação, acho que reflete muito, muito isso. E resolver problemas, e o que eu vi na inovação é esse poder de conectar. Eu sou muito de comunidades. Eu sempre fui muito aberta a participar de comunidades. Então, eu sou da comunidade do Velho Young Leaders, que muitos olham pela perspectiva de prêmio, mas, na verdade, foi para entrar na comunidade de jovens líderes. Eu sou de comunidades várias aqui que eu poderia falar. E a inovação, ela é uma grande comunidade. Então, conectar, resolver problemas, dinamismo, né? Trabalhar com a rotina que não tem rotina, não tenho rotina. Minha família fala, eu não sei onde você vai, onde você tá, o que você vai fazer, é muita coisa para dar conta, mas eu gosto disso. Então, acho que essa minha história me levou a não querer sair de inovação. E conta para os nossos ouvintes, a sua família estava sabendo que você foi escalar uma montanha na neve? Não, jamais. Eu falei que era um passeio, uma experiência entre líderes de inovação, lá nos Alpes austríacos, né, em Viena. Mas essa experiência foi, assim, a primeira e a única, sem dúvidas. Tô nessa, 28 líderes de inovação, pessoas que eu conheci na hora, participando de um evento, The Venture Mindset, um evento de Corporate Venture lá na Áustria. E o primeiro dia do evento era essa expedição de 6 quilômetros na neve. Primeiro dia do evento? Primeiro dia do evento. Literalmente, eu conheci as pessoas no ônibus 1h30 antes de começar a escalada. Ficou melhor amiga depois, né? Nossa, a gente, né, assim, elo de confiança total. E eles falavam que era para você treinar a habilidade de líderes, tomarem decisões em ambientes incertos, confiarem no outro, né, criarem formas de resolver os problemas, mas eu não imaginei que o cenário real ia ser tão problemático quanto foi. O evento foi ótimo, eles realmente criaram um grande problema. Um grande problema. Neve, o tempo fechou, a gente não enxergava nada na frente, não estava previsto, mas a natureza... Fenômenos climáticos que a gente falou agora. Exato. E depois dos 10 primeiros minutos de caminhada, com as raquetes no pé, com, né, todo o suporte ali do aparelho para hiking na neve, de fato tudo mudou. E aí um passeio que era para demorar 1h30, demorou 3 horas. A gente não conseguimos chegar no final, justamente porque não estava permitido, porque era tudo névoa. Neve caindo, a gente ficou de 20 a 25 minutos parados com a cabeça baixa, porque para evitar que a neve caísse no rosto, né, para não ferir, porque uma chuva de neve diferente de a gente tirar foto na neve, né? E realmente foi a habilidade de você ter que confiar no outro que é mais experiente do que você, confiar na primeira mulher a cruzar o Polo Norte e o Polo Sul, que é a Anne Daniels, que era a líder, a guia, né, da exploração. E ela tem uma história super inspiradora. E ela foi a primeira que disse, a gente não vai no último 1,5 km, porque não adianta ir para o cume se a gente não vai enxergar nada e tá vindo mais neve, a gente precisa voltar. Então, o meu equipamento saiu do meu pé e aí teve que vir uma outra pessoa que é um ex-combatente das Forças Especiais da Inglaterra, lutou em guerras no Iraque, no Afeganistão, e hoje ele tem uma consultoria onde ele treina respiração, mindfulness para lideranças que vivem em ambientes de pressão. E ele foi lá, abaixou, me ajudou, não foi fácil. Eu tive que confiar em pessoas que diziam assim, olha, pisa aqui, porque aqui vai ser mais fácil para você, porque ali você vai ter que caminhar mais. Não conhecia a pessoa, por que eu vou confiar em alguém que eu conheci agora, né? Mas foi uma experiência incrível, gerou belas fotos, realmente a gente estreitou laços, assim, que o 2º e o 3º dia de eventos a gente já era realmente melhores amigos, fazendo negócios, e o CEO da empresa, enfim, da consultoria que estava promovendo o evento, ele falou, vocês não imaginam o quanto eu tô feliz de a gente estar no 2º dia de manhã fazendo a abertura oficial do evento, porque, assim, eram 28 pessoas, quase ninguém tinha experiência, apesar de todos, a maior parte ser europeu, mas não significa que você
você mora na Europa que você tem uma montanha com neve para escalar. Sem dúvida. Mas foi, assim, inesquecível, eu diria. É muito bom. Essa história que você conta, Mi, ela fala muito sobre... a gente acha que esses off-sites não são importantes, eu dou uma baita importância para isso, né? Você viveu, na prática, algo que a gente faz no dia a dia, que realmente você precisa de outras pessoas, né? Total. Você sozinho anda mais rápido, mas junto você vai muito mais longe, né? E a gente vê isso no dia a dia da empresa, assim, realmente diariamente, não é modo de falar no dia a dia, né? Você tomar decisões com informações incompletas. Né? Você nunca toma decisão sabendo... né? Ó, tá aqui 100% das variáveis. Exato. Porque aí quando você tem 100% das variáveis, não é nem tomada de decisão, é avaliação. Avaliação, Né? Qual que é o melhor caminho? E é muito fácil a gente explicar isso. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho um potinho com filé mignon e eu tenho um potinho com ração para cachorro. Que susto, pensei que você ia falar outra. Se eu tivesse fora do ar... são só esses 2 potinhos. Qual eu pego? Isso não é tomar decisão. Não é tomar decisão, isso é óbvio. Óbvio. Eu tenho todas Exato. as informações, eu vou escolher o que é melhor. Eu sei o que é melhor. Exatamente. Cara, quando você tá na neve, sem enxergar nada, Exato. sem conhecer ninguém, É. cara, a informação que eu tenho é o seguinte, o caminho é pra lá. E ao mesmo tempo foi a habilidade dos líderes de não transformar aquilo num momento ruim, porque eles tinham ido no dia anterior, fizeram o percurso todo, o tempo estava ótimo, e de repente no nosso dia, no dia de fazer o evento, né, o passeio, tudo mudou. Eles poderiam ter... óbvio que foi uma tomada de decisão consciente, era um parque, então por mais que fosse 6 quilômetros, tinha, né, bombeiro, helicóptero, se tivesse algum problema, tinha todo o suporte. Eles poderiam ter desistido, eles poderiam ter ficado chateados na hora. A Anne poderia não ter colocado toda a energia e o conhecimento dela, porque ela tinha que ficar indo e vindo o tempo inteiro para conversar com cada um, porque todo mundo queria conversar com a primeira mulher que cruzou o Polo Norte e o Polo Sul. Ela não deixou de conversar com ninguém, mesmo com todas essas condições adversas. Então, acho que eles souberam também ver assim, olha, não é o melhor, não é como a gente queria que fosse, mas tá todo mundo aqui, a gente precisa fazer acontecer, sabe? Se coloca-me, quantas vezes você já falou pra alguém assim, ó, eu no seu lugar faria tal coisa. Quando o cara te falou, ó, pisa aqui. Sim. Você podia ter pisado do outro lado. Exato. Ele não ia te obrigar, porque eles, talvez se ela cair, ela aprende, na próxima ela pisa. Vai direito. Quando ela tomou a decisão de não vamos para o cume, ali é quando você toma a decisão, cara, isso você não vai fazer, porque aí você vai morrer. Exato. Então, no dia a isso. dia, a gente toma decisões exatamente assim, ó, Ana, eu iria por aqui, mas... O que eu achei que Joga no seu início, jogo, o que eu achei que no início era só um discurso motivacional para ter um dia Não legal, é, cara. foi vivido em Exato, essência. Exato. Muito bom. Sensacional, Mi, obrigada. cara, eu tô muito feliz. Eu acho que a gente tinha papo aqui pra mais 2 Opa. horas. Sem brincadeira, a gente não usou quase as fichas. Eu tenho 1000 perguntas. A conversa pra te foi fazer fluindo, ainda. A né? gente marca um segundo round. Eu, É isso eu aí. super topo. Eu Eu já tô queria te dentro. agradecer muito por você ter disponibilizado o seu tempo, por estar aqui com a gente. Foi muito legal esse bate-papo, viu? O que eu ia dizer é, tempo de qualidade, pode me chamar. Eu acho que esse Tamo papo junto. aqui trouxe várias reflexões. E eu sou super fã do podcast, então já assisti vários episódios e vou Audiência continuar qualificada. assistindo, sem dúvidas. Obrigado, Mi. Bom, pessoal, nosso episódio está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao nosso patrocinador, HP Enterprise, que permite que a gente esteja aqui batendo esse papo com você. E você que está aí até o final, conseguiu esse monte de conhecimento, já sabe. Curte, compartilha, se inscreve, interage com a gente. O nosso objetivo é fazer informação de qualidade chegar para o maior número de pessoas e você pode ajudar a gente interagindo com o episódio. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.